com Felipe Granzotto. Já se passou quase uma semana do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, mas ainda tem muita coisa para ser conversada sobre essa corrida. A batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na segunda volta da prova. Estava lendo agora há pouco no blog da Juliane Serrazoli, né? Uma jornalista especializada em Fórmula 1, que foi a segunda batida mais pesada dos últimos anos, essa pela velocidade do Verstappen, só aquela do Grosjean no Bahrein, que pegou fogo no carro ano passado, que foi pior. Mas, esportivamente falando, Felipe Granzotto, boa tarde. Foi acidente de corrida ou algum dos dois cometeu o erro ali, Felipe? Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Guarizo, tem uma coisa que a gente aprende quando você corre de carro. Você aprende isso desde o início, tá? Primeiras vezes que você dá algumas voltas, você aprende que uma corrida você não ganha na largada, mas você perde na largada. Ainda mais uma corrida que tem 52 voltas previstas. Segunda coisa, o piloto, quando ele entra na pista, ele aprende com o seu chefe de equipe, com o seu mecânico, que ele precisa guardar a posição dele na pista. Quando eu digo guardar a posição, é o seguinte: se você der passagem para o cara uma vez, se você aliviar numa curva e deixar o cara passar, se você não dificultar para ele uma única vez, tenha certeza que todas as vezes o cara vai colocar o carro para bater. Na minha opinião, o que a gente teve nesse grande prêmio, nessa largada, foi o seguinte: foi resultado do que aconteceu na Sprint Race, a corrida do sábado, que foi a primeira vez. O que aconteceu nela? O Hamilton largou na pole, o Verstappen largou melhor do que ele, passou na primeira curva e sumiu. Deu uma luneta. Por quê? A Red Bull hoje tem um carro com uma melhor aerodinâmica do que a Mercedes. A Mercedes tem um melhor motor, mas como o circuito de Silverstone é só com curva de alta, o Verstappen passou e foi embora, porque o carro contornava melhor as curvas de alta velocidade. Tendo isso na cabeça, o que o Hamilton fez na corrida de domingo? Ele falou, cara, ou eu passo o Verstappen na primeira volta, ou ele vai me dar uma luneta de novo. Se você acompanhar no YouTube, né, os vídeos que tem as duas câmeras on-board dos dois pilotos, do Verstappen e do Hamilton, você vê que o Hamilton veio babando para ultrapassar meio vaca brava, sabe aquele cara que não tem nada a perder? E o Verstappen, se você olhar, ele vê o Hamilton pelo espelho, ele muda até um pouco a direção do volante, dando espaço para o Hamilton, só que ali, cara, a curva é a 280 por hora, de pé embaixo, 7ª marcha. Ele deu um espacinho e ele é líder do campeonato. Em outras palavras, ele é o cara, se tem alguém que tem a perder, esse alguém era ele. Líder do campeonato, melhor carro, melhor momento dele na carreira, e ele é o cara que tinha muito mais a perder, porque ele estava abrindo ali 33 pontos de liderança, né, de vantagem. O Hamilton é o franco atirador, é o cara que, apesar de ter 7 títulos mundiais ali no currículo, não vive com a Mercedes o melhor momento dessa trajetória, né? Desde a introdução dos motores híbridos em 2014, que a Mercedes conquistou todos os títulos, 6 com ele e 1 com o Rosberg. Não lidera o campeonato, tem uma desvantagem das últimas provas. Então ele é o cara que ele falou, velho, falando português claro, ou vai ou racha. E ele não tirou o pé. Diferente de outras corridas, né? Aconteceu isso em Imola, aconteceu isso em Barcelona, que o Max fechou, o Hamilton, para evitar a batida, tirou o pé. E dessa vez o Hamilton falou, meu amigo, se você não tirar, nós dois vamos junto. O Verstappen não deu sorte, acabou batendo, foi realmente uma batida muito forte. Acho que isso que aumenta ainda mais essa impressão de, nossa, o Hamilton tem que ser punido e excluído por umas 3 corridas, né? O Verstappen bateu a mais de 200 por hora numa barreira de pneu, destruiu o carro inteiro. O impacto nele foi de 52 G, que é 52 vezes a força gravitacional. Então dá esse estardalhaço. Eu acho que a punição ficou barata. Eu acho que talvez uns 20 segundos seria um pouco melhor para o Hamilton. Só que o Hamilton deu tanta sorte que, como deu a bandeira vermelha, ele pôde se recuperar, ele foi punido cumprindo dentro do pit stop. Então a desvantagem para ele foi muito pequena e ele tem uma Mercedes e ele é o Lewis Hamilton, né? Então, ainda assim, ele ganhou a prova. Então, acho que os caras que acharam que a punição foi muito branda ficaram mais isso na cabeça. E agora, Guarizo, vamos jogar o português claro. Temos um campeonato, né? A gente tem uma disputa ferrenha, porque agora a desvantagem entre os dois é de 7 pontos. Temos uma próxima prova que os dois não vão nem se olhar, porque agora ficou todo esse burburinho, né? A Red Bull contratou advogado, o pai do Verstappen ficou bravo porque ninguém da Mercedes ligou para o Verstappen para saber se ele estava bem no hospital. O Verstappen ficou bem
né? Chateado. Incomodado, porque enquanto ele estava lá no hospital, o Hamilton estava estourando a champanhe, nem perguntando. Sabe quando tem aquele, digamos assim, fair play? Faltou um pouco de fair play pro Lewis Hamilton, né? Então, ele falou, tudo bem, ganhei a corrida e tal, mas, pô, como é que o Verstappen tá no hospital? Faltou isso, faltou talvez esse jogo de cena. Ele até E isso perguntou deu no essa rádio. pimenta que o campeonato precisava. Vamos ver como é que vai ser agora na Hungria, né? A próxima etapa, sem ser nesse final de semana, no próximo, com certeza os ânimos estarão bem acirrados e é uma pista que deve favorecer a Red Bull. Então, o Hamilton teve que fazer e usar todas as forças que ele tinha lá em Silverstone, porque agora vem uma sequência de uma pista que deve favorecer a Red Bull, do mesmo jeito que foi Mônaco e Baku, né? Que eram duas pistas de rua que são características muito semelhantes ao do circuito de Hungaroring na Hungria. Ou seja, o Hamilton ele passa, ele pergunta como tá o Verstappen logo depois do acidente, mas parou por ali, né? A gente tá vendo um novo Senna e Prost surgindo ali. Mas pra gente encerrar rapidinho, Felipe, a Sprint Race que você já citou, né? O Verstappen ultrapassou e foi embora. Foi aprovado esse formato? O que você achou? Olha, Guarizo, eu achei uma das melhores experiências que a Fórmula 1 já fez nos últimos tempos, né? Se a ideia era trazer competitividade, disputas, eu acho que superou, né? Superou porque a gente teve disputa ali dos primeiros, que não era uma coisa que eu particularmente achava que iria ter, mas o Verstappen veio babando para passar e para abrir vantagem, dar uma luneta, e a gente acabou tendo aqueles destaques que nós já esperávamos, digamos assim, que é o pessoal do intermediário ali que não tem muito a perder. Caso do Leclerc com a Ferrari, que se mostrou muito bem, o Norris com a McLaren e o Alonso. O Alonso saiu de 11º para 5º em menos de uma volta, né? Então, acho que esses brilharecos deram esse tom especial para a prova e acho que até dá aquele tom de falar, poxa, a corrida foi tão legal, mas acabou. Porque a corrida durou meia hora, né? Então, acho que para uma programação de final de semana de Fórmula 1 é muito bacana que a gente tenha um sábado tão diferente que já prepara o fã, né, o espectador da corrida, para o que vai vir no domingo, que aí é a corrida grande, com mais de 50 voltas, 1h30 de duração, enquanto que a Sprint Race tem só 1/3. E foi bacana, né, Guarizo? Uma coisa a destacar, a gente voltar a ter público lotando as arquibancadas, né? Na Áustria, a gente teve acho que uns 10, 15 mil espectadores pagantes, né, que fizeram teste de PCR ou que haviam tomado as 2 doses da vacina ou a vacina de dose única. Mas agora em Silverstone a gente teve 350 mil pessoas nos 3 dias de evento, né? Que inveja boa. Mas quem sabe, se Deus quiser, até o fim do ano, quando a gente vai ter o Grande Prêmio do Brasil, ao que tudo indica, né? Tá marcado para o mês de novembro. Quem sabe com toda a nossa população adulta imunizada, a gente consiga voltar a ter o Grande Prêmio em São Paulo e com público, né? Limitado sabe? Ou não, mas que a gente volte a ter, acho que vai ser muito bacana. Quem sabe, né? A gente espera e que isso possa acontecer, que façam isso acontecer. Felipe Granzotto, grande abraço para você, até a semana que vem. Valeu, Guarizo, um abraço a todos os amigos ouvintes, bom final de semana.